Evandro, comenta aí essa história do Pix aí, peripécia é essa? André, isso é o que ela ensinou. Primeiro, vamos lá. Ela estava numa live e aí ela resolveu compartilhar essa revelação de Deus. Olha, você de repente está passando por uma dificuldade, de repente a coisa está muito ruim para você, etc. Né? Então, uma desgraça acontecendo. Mas, de repente, pode chegar uma notificação para você de que alguém mandou um Pix enganado para você. Não vai chegar uma notificação desse jeito, né? Já começa por aí. Mas vai chegar uma notificação que alguém vai mandar um Pix errado para você. E isso é Deus abençoando você. Então, ela trouxe esse ensino. Quando nós vamos analisar isso, o Código Penal brasileiro, o artigo 169, diz que apropriar-se de algo, né, apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Então, o que ela ensinou aí, se for praticado, quem praticar está praticando crime. Ficar com Pix que alguém fez errado é crime. E o ato dela incentivar e ensinar isso está também no Código Penal brasileiro, no artigo 286, que é incitar publicamente a prática de crime, que é ficar com o Pix errado. Então, você tem ela ensinando um crime, ensinar isso, incentivar é um crime, e você tem o outro crime sendo incentivado. Então, nós temos aí dois erros que podem levar a prisões, que podem levar a multa, detenção, etc. E aí, eu tenho que fazer uma pergunta. Deus age de modo desonesto, desleal, trapaceando, que você recebeu um Pix errado, a pessoa estava lá pagando uma conta, comprou um gás, estava pagando no Pix, comprou uma água, estava pagando no Pix, enfim. E aí, ela digitou 2 dígitos, ou 3, ou 1 dígito errado, foi para você o Pix. Seria isso Deus abençoando? É claro que não. É claro que não. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, mandar um dinheiro errado ou receber um dinheiro errado. Agora, qual deve ser a conduta da pessoa que recebe um Pix que alguém fez, que não é para você, e você sabe muito bem que não é para você? Qual é que você tem que fazer? Dar graças a Deus, glória a Deus. Você vai estar se alegrando enquanto tem uma pessoa aflita e desesperada. Meu Deus, eu mandei o dinheiro e agora como é que eu vou pagar? É sério que você vai se alegrar com a desgraça do outro? Isso já falta o amor ao próximo, certo? Você vai se alegrar com alguém que está na desgraça lá, porque mandou um Pix errado. A segunda coisa é que você não ama também o próximo como a si mesmo, porque você não quer que façam isso com você. A atitude correta, e eu não digo nem a exclusiva de cristãos, mas de qualquer pessoa que tenha bom senso e seja de caráter, é devolver. E os bancos têm a opção para devolver o Pix. É para você devolver. Não é seu, não fique. 1 centavo não é seu, não fique. Não pegue. Não é seu, é de alguém. Não fique. Você vai estar roubando alguém. E veja, tudo que você faz para o seu próximo, você faz diretamente a Deus. Isso é um ensino muito básico da Escritura. Então, quando eu analiso, aí nós temos que entender. Isso já é o fruto do profeta, é o fruto da árvore. Certo? Isso é o fruto da árvore. E Jesus disse, examinem, cuidado, porque muitos falsos profetas vêm vestidos em pele de ovelha. Vocês reconhecerão pelos frutos, pelas práticas, pelos ensinos. E eu encontro essa prática, esse ensino. Fiquem com o Pix feito errado. Como é que eu posso considerar alguém assim de Deus? Como é que eu posso considerar uma mulher dessa, ou que fosse um homem, como alguém vindo de Deus, ou da parte de Deus? É impossível. Usar o nome de Deus para incentivar o crime e para ensinar uma prática criminosa, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se essa pessoa fizesse parte de alguma convenção, deveria ser banida. Se tivesse em alguma denominação, deveria ser disciplinada e tratada, obviamente. Mas como a pastora, dona de seu próprio ministério, ela pode falar o que quiser, e quem é que vai usar aí contra ela? Nós, que somos do demônio, não é isso? Nós, que somos os carnais, né? Nós, que somos os perseguidores. Não, não é perseguição. Se trata de certo e de errado. Se trata de alguém que está usando o nome de Deus para ensinar práticas que são totalmente reprováveis. E vou passar a palavra para o Reine. Como ela viu que o filme dela ficou queimado, o que aconteceu, Reine? Uma nova versão. Vai lá, Reine. Eita, é a nova versão, né? Aquela coisa, né? O remendo ficou pior do que o buraco, né? O remendo ficou pior do que o buraco. Antes de
Antes de. Olha quem tá aí, ó. Olha quem tá aí, ó. Ele não está, momentaneamente, não está podendo rebolar pedras, tá? Mas em breve o mestre Capitão Otto Borges estará rebolando pedras para todo lado, tá certo? Aguardem. Deixa eu Até dar uma hoje eu não lida aqui. entendi como que é esse mistério aí de rebolar pedra. Nunca vi isso, mas tudo bem. Ah, isso é. Só quem tem visão espiritual é que vai compreender. Só. Vamos lá. Verdade. É verdade. Dando aqui uma sequência aqui na fala do mestre Evandro, eu queria ler contigo, ler com vocês, 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 3 em diante, então 3 até o 5, está escrito assim, ó: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, é a semântica, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, segura essa aí comigo, ruins suspeitas, segura essa aí comigo, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja, vírgula, cuidando que ganho seja piedade, aparta-te dos tais, tá certo? Olha só, olha só, o remendo ficou pior do que o buraco. Essa senhora, quando eu fiz um vídeo reagindo a essa lorota do Pix, eu fiz esse vídeo no dia 10 do mês corrente. Eu fiz o vídeo dia 10, mas ela havia, vamos dizer, eu cheguei atrasado aí, vamos colocar que ela promoveu aí essa pataquada no dia 9. Hoje estamos no dia 28 do mesmo mês. Então, ontem, né, dia 27, ela, depois de tantos dias, ela veio trazer aí uma resposta, um esclarecimento, uma explicação para explicar o inexplicável. Lembra que o texto que nós lemos aqui, que vai falar aqui acerca dessas contendas de palavras, né? Que gera aí contenda, blasfêmias, ruins suspeitas, dentre outras questões. Tá certo? Vamos lá, gente. Nós estamos trabalhando com um povo que se diz cristão, evangélico, sobretudo pentecostal, e que dá ouvidos a profecias, que dá ouvidos a palavras que o profeta diz que Deus está mostrando, que Deus está falando. Essa senhora, ela vem dizer que Deus irá fazer terceiros, Deus irá usar a mão de terceiros para errar no envio do Pix e abençoar você que está precisando. Mas essa pessoa que errou esse Pix, ela pode ser levada a pensar, mestre Carpano e mestre Evandro, misericórdia, errei o Pix, mandei o Pix errado. O que está acontecendo? Isso só pode ser ação do demônio. Isso só pode ser ação do devorador sobre a minha vida. E aí a questão é, e aí? Que confusão é essa? Então Deus, ele vai te abençoar ao passo em que pessoas que estarão sendo lesadas, elas concorrerão no erro aí de blasfemar. Elas concorrerão no erro aí de falar algo pensando que foi o demônio. E aí, gente? Onde está a coerência nisso? E voltando aqui, ela teve incríveis dias, muitos dias, basicamente aí, podemos colocar aí, 20 dias para pensar em uma desculpa.
e o remendo ficou pior do que o buraco. Então, desta feita, a história é: não, Deus vai usar você para abençoar outra pessoa. Então, quem vai errar o Pix não é você, não é a pessoa, é você, filho de Deus. E aí ela criou toda uma estrutura, toda uma história, né? Ela inventou toda uma história, melhor dizendo, muito mal estruturada, no qual, quando ela começa a contar essa história, antes, né, do relato, ela está olhando para a câmera. Quando ela começa a contar essa história, ela olha para baixo, procurando aonde se apoiar para, vamos dizer, né, impulsionar a mentira. Meu querido irmão, ela teve 20 dias para inventar uma história e para mentir, para poder aí aliviar a barra dela, para poder aí desviar aí o foco ou minguar aí todas essas críticas sendo feitas aí em relação a essas palavras reprováveis e deploráveis dela. Tá certo? Então, para começar, olha que interessante, né? Ela ouviu a moça lá do outro lado da linha, que parece que essa senhora até estava usando o viva voz, não sei. Mas aí, quando a senhora entendeu que teria que devolver o Pix, aí tinha uma moça lá atrás assim: não, não devolve não, porque não tem nada para comer aqui em casa, não. E aí, no outro dia, quando Dona Toinha Maciel vai ligar para essa senhora, ela vai dizer: olha, Deus me mostrou que não há nada em suas panelas, as latas estão vazias. Deus me usou para te abençoar. Ou seja, né, até na história ela consegue mentir falando que Deus mostrou. Meu irmão, você vai ficar mesmo dando ouvido para esse tipo de religioso? Você vai ficar mesmo dando ouvido, dando crédito para esse tipo de, entre aspas, autoridade? Pelo amor de Deus, gente. É algo aí que, de fato, para encerrar minha participação, Paul Washer, pastor reformado, ele disse: o falso pastor é o juízo de Deus para o falso crente. E eu encerro aqui acompanhando o relator, mestre Carpano. Olha, eu já vi algumas pregações do Paul Washer e essa colocação é célebre, hein? Essa colocação dele é célebre. E a gente vê que tem muita gente que precisa ser severamente punido. Já tocamos nesse assunto, eu sempre procurei falar sobre esse tema de uma forma mais apologética, e eu me recordo que quando eu comecei a criar conteúdo, 2016/2017, eu até falava que Deus ia permitir, inclusive, muitas coisas vir ao Brasil por conta dos falsos profetas. E teve gente que riu da minha cara. A pastora Toinha falou que ela profetizou, né, o C19, e ela bate no peito por conta disso. Só que eu me recordo muito bem que 2016, 2017, eu falava que Deus iria permitir algo acontecer no Brasil. Não é profecia, não. É a experiência de vida mesmo, e conforme a gente lê a Bíblia, que Deus ia permitir alguma coisa acontecer para envergonhar tanto os falsos profetas quanto essa galera do gospel. O C19 veio com tanta força que desmascarou. Me lembro na época que Silas Malafaia, desesperado porque estava sem arrecadar, criou até uns anúncios falando sobre empresas que faziam não é detetizar, é um outro nome, nas igrejas para evitar que tivesse Covid, essas coisas. E você vê a que nível chegou, de tamanho um absurdo. E aqueles pastores que falavam que
tinham o poder místico de curar e que pregavam que aquele que desse dinheiro para eles não iriam gastar dinheiro com remédio, com nenhuma coisa do tipo, que quem não dá dinheiro para eles põe a sua grana em um saco furado, um saquetel furado, e o migrador e o devorador iria consumir tudo. E a gente viu o contrário. Inclusive tem até pastor famoso aí que fala que tem 40 anos que não fica resfriado, veio aí a público falar que pegou o C19 e quase foi pro Zinfa. O outro perdeu o irmão. Lamento muito, mas é uma realidade. Enfim, então a gente vê que isso veio para desmascarar os falsos profetas, né? Que é o castigo também, né? Do falso crente. Olha, chega a ser lamentável. E por falar desse conteúdo, a gente tem que entrar pelo menos um pouquinho em apologética. Já estamos quase 50 minutos aqui. E começar com o Reiner e fazer uma pergunta bem básica, mas é aquela pergunta para temperar aqui a live. Mestre Reiner, pastora, tem base bíblica para isso? Porque assim, estamos vendo uma mulher que tudo indica é casada, inclusive até manda no marido, e é pastora. Eu vejo muita pastora falando, fazendo esse tipo de coisa, né? Dando ordem no marido, não digo todas, né? É você! Mestre. É brincadeira, né? É brincadeira. Essa senhora, por exemplo, ela fez aí o favor, né? Ela nos brindou, né? Explicando, dando base bíblica para o pastorado feminino, né? E ela, toda pomposa, toda cheia de si e achando que estava certa, né? Ela, vou provar, vou mostrar na Bíblia que tem base bíblica para o pastorado feminino, sim. E foi lá, abriu Gênesis 29:9, no qual diz: Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Então essa é a base. Mas pasmem vocês, que essa aí é a grande base que muitas mulheres pastoras usam aí para poder dar base aí a algo que elas arrogam para si, tá certo? Nós primeiro precisamos compreender que, tá? Existem princípios desde o Antigo Testamento que esses princípios aí, eles ditam as regras daquilo que deve ter ou deve existir ou não, tá certo? Dentro aí da nossa fé, tá certo? Você viu sendo levantados sacerdotisas, tanto ali na questão litúrgica do tabernáculo quanto do templo? Não, não foram instituídos sacerdotisas. Foram instituídas apostolisas? Não, não foram instituídas apostolisas para acompanhar Jesus. Tá certo? Ah, mas foram as mulheres. Que essa também é uma falácia muito dita, né? Ah, não, mas foram mulheres que viram Jesus nasceu, viram que Jesus ressuscitou e foram elas que transmitiram a mensagem. Ah, é? E por que que os homens não fizeram isso? Isso daí faz delas aí postulantes ao título de pastoras? Não. Elas viram porque havia perseguição acirrada aos homens que seguiam Jesus e não às mulheres. Por isso que elas viram. E que coisa linda! É muito gostoso você pensar ao analisar, né? Pensar, né, antes de falar, melhor dizendo. Então, meus queridos, é isso. Não existe base, não existe princípio, tá certo? Não existe exemplo. Quando foi aberta uma vaga, né, no colégio apostólico, vamos dizer dessa forma,
Maria tinha todos os atributos necessários para ser ali nomeada como a nova apostolisa, mas aquele que foi aí de fato escolhido foi Matias. Então, meu querido irmão, o resto é ladainha. Devo confessar que sim, né? Ô, Beto, Existem mulheres, desculpa existem cortar, eu lembrei daquela do apóstolo lá que falou que a mãe dele tinha o útero profético. Mas segue aí o baile. o útero profético, pois é. Mas que existem mulheres, né, que de fato elas desempenham um bom papel missionário, evangelístico, beleza, isso aí é notório, tá certo? Mas não existe princípio para que exerça autoridade pastoral dentro da igreja, tá bom? É isso daí. Você, eu sou pastora. Tá, então trabalhe. Faça aquilo que você entende que Deus colocou no seu coração, desempenhe esse papel, uma vez que muitas dizem que, não, porque se as mulheres não fazem, o homem não vai fazer, porque não tem homem para fazer. Então, se não tem homem aí para fazer, muito provavelmente é que essa missão ela já está fadada ao fracasso, né? Porque Deus, ele garante, se Deus chamou, se Deus levantou, se Deus abriu a porta, ele garante, não é isso? Não é isso? Então, meu querido, então, minha querida irmã, se você entende que é isso, se você entende que você tem esse chamado, execute esse chamado com amor, execute esse chamado com alegria, mas saiba, porém, isso, que você não é pastora, não existe base para isso. Mestre Otto Borges. Olá, marujos e marujas! Nem era pra eu estar aqui Rebole. rebolando pedras hoje. O Bezerra, você falou aí que não sabe o que é isso, é o Francisco que fala. Eu peguei pra mim essa frase. Ele fala Não, que eu rebolar queria entender como pedra que uma pedra rebola. Eu não sei, ele que fala, eu peguei, agora é meu, abracei pra mim. Ai, que maravilha. Meus amigos, é uma grande surpresa estar aqui agora, nesse momento, porque a turma veio e fez a instalação da internet, graças a Deus. Agora há pouco, nesses momentos, bem agorinha, instalaram a internet. Agora vai, Brasil! Fiquei quase um mês sem internet em casa, meu Deus do céu. Foi uma benção. Isso sim é de Deus! Receba glórias! Estava predestinado. Era o momento, era o momento. Eu tava esperando que viesse amanhã só. Daí o pessoal veio agora, nessas horas, e fizeram a coisa meia hora. Estamos aqui agora, prontos. Eu falei, eu vou fazer uma surpresa para os amigos. Meus queridos amigos, você que está aí, marujada maravilhosa. Bezerra, meu querido. Ai, que maravilha, que saudade de estar aqui juntos, né? Desse momento queimante, tá quente aqui mesmo. Então, calor aí para vocês aí do outro lado.